eu sou Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estamos aqui hoje para dar início à nossa primeira aula de Biologia para você, aluno do segundo ano do ensino médio. A nossa aula de hoje vai ser classificação dos seres vivos, tá? Então, ao final dessa aula, a gente vai então compreender os métodos adotados pela ciência para agrupar os seres vivos, reconhecer as regras de nomenclatura científica para espécie e conhecer os 5 grandes reinos dos seres vivos. Para a gente estar iniciando, então, vamos começar com uma perguntinha básica. Por que classificar? Por que nós temos essa necessidade de estar classificando os seres vivos? Né? A gente sabe que o homem, ele tem uma necessidade muito grande de organizar as coisas. Por exemplo, você vai num supermercado fazer suas compras. E aí você vai pegar arroz de um lado, feijão do outro lado, aí no outro corredor você vai buscar o óleo? Não. Eles estão lá o quê? Classificados e organizados em sequência, em prateleiras, onde essas prateleiras são por gêneros. Produto de limpeza num canto, hortifrutas no outro, frios em outro canto e por aí vai. Na ciência não é diferente. Nós temos então alguns critérios que vamos classificar e organizar os seres vivos. Essa ciência, então, que vai classificar os seres vivos, a gente chama, então, de taxonomia, tá? E nós temos uma outra ciência também, que tem toda a relação com ela, que é a sistemática. Enquanto a sistemática, ela vai estudar a diversidade biológica, ou seja, a nossa biodiversidade, a taxonomia, ela vai o quê? Estudar a classificação. Ela vai identificar, descrever, nomear e vai separar esses seres vivos, então, em ordem. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, 3 aves, né? Por mais que elas sejam aves, algumas são parecidas, outras não. Elas são o quê? Organizadas em grupos diferentes, que é isso, então, que a gente vai estar vendo hoje. É através, então, gente, da taxonomia que a sistemática ela vai conseguir compreender a diversidade biológica dos seres vivos. Ou seja, é onde eu vou organizar esses seres vivos e, a partir do momento que eles estão organizados, eu vou compreender a diversidade biológica, sabendo que eles podem ou não ter algum parentesco evolutivo com um outro ser vivo. Por exemplo, nós, seres humanos, a gente pode ter um parentesco grande com algum protozoário? Não sei. A sistemática ela pode nos explicar com o auxílio da taxonomia. A gente ouve muito falar, nós somos parecidos com os macacos, nós somos primos dos macacos. Então, os macacos, né, eles são o quê? Próximos filogeneticamente, ou seja, eles são os nossos parentes evolutivos próximos em relação a outros animais, como, por exemplo, uma água-viva, né? A água-viva é um invertebrado e nós somos vertebrados. Então, é isso que a sistemática e a taxonomia, atuando em conjunto, ela vai estar o quê? Nos auxiliando e fazendo compreender a diversidade da vida. Tá? Quem lançou isso, quem foi um dos percussores da classificação biológica, foi Linneu, lá no século XVIII. Ele era ainda, gente, adepto ao fixismo, né? Ele era adepto às ideias de Lamarck, né? Ele não acreditava que os seres vivos eles mudavam ao longo do tempo, que eles sofriam mutação, mas no seu livro publicado, Sistema Natural, né, ele lançou algumas orientações e algumas classificações desses seres vivos que foram aprimoradas até hoje e que a gente usa bastante, né? No livro de Linneu, então, dos 3 reinos, ele falava que tínhamos o reino animal, reino vegetal e o reino mineral. Hoje a gente sabe que não é isso. E os princípios defendidos por Linneu, como eu disse, além dele não defender a evolução, ele falava que semelhanças entre os seres vivos era o ponto de partida. Então, o primeiro ponto de partida dele, ele pegava indivíduos, né, espécies que eram semelhantes umas às outras e começava, então, a classificá-los a partir daí. Depois, semelhanças escolhidas criteriosamente, ele pegava a cor de uma pena, por exemplo, presença de pelo ou não, escama. Então, essas características, essas escolhas que ele fazia, eram bem criteriosas.
E as características estruturais anatômicas eram as mais adequadas, né? Eu observar você, eu ver essas características eram as mais adequadas para a gente estar classificando, né? Eu olho então para uma ave, eu sei que ela tem pena, então eu sei que aquilo ali é uma ave, que vai ser diferente de um sapo, por exemplo, não tem pena, então é de outro grupo. Então, por aí a gente começou a ver essa classificação. Então, hoje, com vários avanços e vários estudos, a gente tem, então, esse sistema taxonômico, né? Onde nós temos o domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso, gente, é como se fosse um arquivo. Vamos pensar em um arquivo. Aliás, melhor não. Vamos pensar na nossa realidade. Pensem no Brasil como um todo, para a gente estar começando a entender a taxonomia. Vamos falar, então, pegar todos os estudantes do Brasil. Não é um número muito grande? Então, isso pode ser, por exemplo, o nosso domínio, né? São o quê? Estudantes, seja ele de rede pública, de rede privada, de ensino superior, de curso profissionalizante ou não. Aí, depois nós vamos agrupar. Vamos pegar todos os alunos da educação básica do ensino médio. Então, aí já excluiu uma grande parte do nosso grupo. Depois desse grupo, então, da educação básica do ensino médio, nós vamos separar todos os alunos do segundo ano do ensino médio. Já o quê? Peguei um outro grupo. Depois nós vamos separar mais ainda os estudantes somente de escolas públicas. Depois, de escolas públicas estaduais, excluo municipal e excluo federal. Pego alunos de escola pública, do segundo ano do ensino médio, de Minas Gerais. Vamos ter um grupo mais seleto. Vamos pegar, então, até chegar o quê? Em você, a espécie, que é a nossa unidade de classificação, né? A espécie, então, é o quê? O indivíduo. E quando a gente pega, então, esse conceito biológico de espécie, significa que eu estou falando que espécie é todo aquele ser vivo onde, após um período de isolamento, quando ele vai se reproduzir com outro ser vivo, ou ele não vai conseguir, ou ele pode reproduzir e não gerar os descendentes férteis. Como assim, Vinícius? Pensa comigo. Tenho lá um gato e um cachorro. Como que eu sei que eles vão ser de espécies diferentes, apesar de terem características morfológicas diferentes? Se os dois forem reproduzir, primeiro que não vai dar para reproduzir, por conta de incompatibilidade do sistema reprodutor. Então, isso daí a gente já sabe que é um conceito de espécie. Outra coisa que a gente também percebe, quando esses seres eles vão reproduzir entre si, quando tem alguma característica genética bem próxima, ele ocorre, por exemplo, de ter um filho não fértil, como é o caso, por exemplo, de um burro. Um burro, então, eu tenho o quê? O cruzamento de um cavalo, né, da égua, com a mula. Então, eu tenho o burro que vai ser o seu filho não fértil. Isso, então, a gente fala que é um indivíduo híbrido. Quando esse filho, né, esse ser vivo híbrido, ele vai nascer e vai ser infértil, eu falo então que o cruzamento dos seus pais foram de espécies diferentes. E entre outros conceitos também que a gente vai ver mais para frente. Tem agora um macetinho para a gente estar sabendo um pouquinho disso. Opa, outra coisa. Cada grupo taxonômico desse daqui, eu falo que isso é um táxon. Exemplo, espécie é um táxon, gênero é outro táxon, família, outro táxon e por aí vai, tá? Bom guardar isso. E por fim a gente tem esse macetinho, dorreficofage. Que é isso? Como que eu vou conseguir guardar isso? Simplesmente vai ser o quê? As iniciais e a ordem certinha. Dó de domínio, re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Daí o nome,
dorreficofage. Ah, Vinícius, mas eu aprendi que só tinha o reficofage. Sim, mas só que recentemente, sim, não muito recentemente, vieram 2 cientistas e estudando, então, o parentesco evolutivo e algumas moléculas de RNA de todos os seres vivos, né, que o RNA ribossômico é a única molécula presente em todos os seres vivos, né, que são comuns, ele percebeu algumas variações de algumas estruturas, algumas proteínas que vão, né, algumas sequências genéticas que não vão ser parecidas com outras. Por isso, então, a necessidade de ter 3 domínios. Mas como assim, Vinícius? O domínio bactéria e o domínio arqueia. Todos esses 2 seres vivos são seres procariontes. O que são seres procariontes? São seres que não possuem o quê? O envoltório nuclear, não vão possuir a membrana nuclear. A gente já aprendeu isso. As bactérias, sim. Então, do reino Monera, essa sequência, então, do RNA ribossômico permitiu que dividisse em 2 grandes grupos, que vão estar o quê? Acima do reino, que são as arqueias e as eubactérias, as bactérias propriamente ditas. E a gente sabe que, após esses estudos, as arqueias, elas estão mais geneticamente parecidas com os seres eucariontes do que com as bactérias. Mas aí não tinha como. Pensa, eu vou colocar as arqueias, um organismo procarionte, num grupo de organismo eucarionte? Não vai dar certo isso. Por isso, então, teve-se a necessidade de criar 3 domínios. O domínio arqueia, onde eu vou ter somente as arqueias. Domínio bactéria, onde eu vou ter somente as bactérias. E o domínio eucária, que vai ser o quê? O domínio onde eu vou ter todos os seres procariontes. Abaixo do domínio eu tenho os reinos. E aí a gente entra em uma discussão no mundo científico onde está muito mutável ainda. Como assim está mutável? Alguns cientistas defendem a construção simplesmente de 3 reinos, outros de 3 domínios, com 5 reinos ou com 6 reinos, ou exclui-se o reino Monera e coloca o reino bactéria e o reino arqueia. Então, é muito mutável isso. Nós, na nossa aula de hoje, e o que a gente adota e a maioria dos cientistas adotam, é a posição de 3 domínios, domínio arqueia, domínio bactéria, que são os organismos procariontes, e o domínio eucária, e 5 reinos, Monera, protista, fungi, planta e animalia, igual a gente vai ver aqui. 5 reinos dos seres vivos, né? Igual eu já tinha falado, Monera, fungi, planta ou metáfita, que são os reinos dos vegetais, animalia ou metazoa, que são o reino dos animais, e o reino protista, onde cada um deles vão ter características específicas e comuns a todos os representantes deles. Exemplo, reino Monera são todos seres unicelulares procariontes. Se é unicelular e procarionte, está tudo do reino Monera. Reino protista são seres unicelulares, eucariontes, podendo ser autótrofos ou heterótrofos. Se forem seres unicelulares autótrofos, são as algas. Se são seres unicelulares eucariontes, são os protozoários, tá? Depois nós temos o reino fungi. O reino fungi vão ser o quê? Todos os fungos, cogumelo, que aí a gente entra champignon, o mofo da laranja, aquilo é um fungo, que são o quê? Indivíduos eucariontes, sendo unicelulares ou pluricelulares, tá? Dependendo. E heterótrofos, eles são o quê? Heterótrofos não fazem fotossíntese, eles vão se alimentar, né, portanto, de outro ser vivo, e além disso eles vão ser o quê? Decompositores da matéria, eles necessitam então de uma matéria orgânica em decomposição. O reino planta, que são todos os organismos, né, pluricelulares, formados de mais de uma célula, autótrofos, ou seja, eles fazem fotossíntese, a grosso modo falando. E os organismos eucariontes,
pluricelulares e heterótrofos vão ser seres do quê? Os animais. São os animais. Todos nós somos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Então, aqui tem um desenhozinho aqui para a gente estar compreendendo melhor a filogenia disso, como que esses seres vivos eles podem ter sido evoluídos. Então, a gente tem aqui, então, o reino Monera, que vai estar englobando as bactérias e as arqueias. Depois, eu vou ter aqui vários grupos coletivamente que são chamados de protistas, que aí eu vou ter as algas unicelulares e pluricelulares, os protozoários. Vou ter as plantas, depois os fungos, que são esse grupinho aqui, e, por último, os animais, tá? Que são todos esses seres aqui. Isso aqui, então, é o que a gente chama de uma árvore de filogenia. E aí a gente vai, então, para a nomenclatura biológica, espécie. Toda espécie, gente, eu tenho uma nomenclatura, uma regra geral para ela. Uma regra que a gente tem que seguir à risca, tá? O nome de espécie foi a contribuição mais importante que Linneu deu para a gente. Por quê? Eu chego hoje, por exemplo, em um local, esse ser vivo aqui pode ser aqui, cachorro na nossa língua, dog no inglês e por aí vai. Quando a gente está tratando cientificamente, eu falo que o nome científico dele, que não vai mudar em língua nenhuma, tá? E é válido somente para a espécie. E eu tenho que o quê? Uma nomenclatura binominal. São dois nomes para designar espécie. Por exemplo, pantera, onça. Eu estou me referindo à onça pintada, tá? O primeiro nome, a gente vai ver que ele sempre tem que ser destacado em relação ao demais texto. Então, se eu estiver escrevendo o nome de espécie, eu vou colocar o quê? Ele destacado. Posso sublinhá-lo. Ou se eu estiver digitando, eu coloco ele em itálico, que é aquela letrinha tombadinha, tá? A primeira letra tem que ser maiúscula, que vai se referir ao gênero. E a primeira letra do segundo nome, ela é minúscula, que vai se referir, que a gente chama que é o epíteto específico. Então, se eu tiver lá, pantera, onça, igual a gente tem aqui. Vamos voltar aqui. Pantera, onça. Aí eu posso falar aqui, qual que é a espécie? Onça? Não. Mas o primeiro nome refere-se ao gênero. E o segundo nome vai se referir ao quê? É o epíteto específico, tá? E o primeiro nome? Gênero, pantera. Os dois nomes são a espécie, pantera, onça. Não existe espécie com um nome só, tá? Então, vamos praticar um pouquinho? Uma questãozinha do Enem. A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Woese e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo, igual a gente tem essa tabelinha aqui. Então, lembra que eu falei com vocês que os sistemas de classificação, ora são 5 reinos, ora são 4, ou aí então ele aqui adotou 5 reinos de classificação. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentada em quê, gente? Tipo de célula, aspecto ecológico, relação filogenética, propriedade fisiológica ou característica morfológica. Aí é a hora da cabeça fundir, né? Como que a gente vai fazer isso, então? Primeiro, então, o enunciado vai dizer que o quê, gente? Que o Woese e seus colaboradores procuraram estabelecer o quê? Relações de ancestralidade entre os grupos. Se é uma relação de ancestralidade, eu estou tentando ver da onde que eu vim, qual que é o meu parentesco evolutivo com outro ser vivo, eu estou falando de quê? Filogenia, lembra daquela nossa árvore lá redondinha que eu falei com vocês? A gente pode fazer ela assim.
Então, isso daqui é um exemplo de filogenia. Portanto, então, a resposta correta vai ser o quê? Letra C, relações filogenéticas. As outras alternativas, gente, elas vão se referir ao quê? A um fruto de convergência evolutiva. Vão ser o quê? Adaptações que esses seres vivos podem ter surgido, podem ter aparecido neles, ao ponto deles possuírem em comum. E isso não é um critério específico de classificação, tá? Então, vai ser a letra C, relações filogenéticas. Bom, vamos só dar uma revisadinha aqui. O que a gente viu hoje? Sistemática, então, é o estudo da biodiversidade. Espécie é uma unidade de classificação. A taxonomia é o ramo da biologia que vai classificar os seres vivos. Linneu foi quem criou a base da classificação dos seres vivos. E espécie é escrita de forma binominal, tem 2 nomes. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero, então, vocês. Até a próxima.